Nesse momento, 8h34, nós estamos aqui com o doutor Fabrício Pozzocco. Bom dia, doutor. Bom dia, Raquel. É sempre um prazer a gente estar aqui juntos para poder bater um papo sobre esses assuntos relevantes. Um prazer recebê-lo. Bem, hoje nós vamos conversar aqui com o advogado Fabrício Pozzocco. Nós vamos falar sobre problemas enfrentados por idosos em asilos que podem ser resolvidos na justiça. Vamos lá, doutor, vamos falar um pouquinho aí sobre esse assunto que, na verdade, muitas pessoas não pensam, elas só pensam, na verdade, quando as coisas estão ali, o problema está na frente dela para ser resolvido. É verdade, Raquel. A gente percebe que, infelizmente, muitas pessoas acabam deixando de lado essa situação, principalmente quando se tratam de idosos, das pessoas da melhor idade. A gente vê que, infelizmente, muitas pessoas desconhecem os direitos e acabam até tomando atitudes ou tomando medidas que podem ser prejudiciais, não somente aos idosos, como também àqueles que cuidam dos idosos e até mesmo aos familiares que fazem esse abandono. Por isso é tão importante a gente tratar sobre esse tema aí, para que as pessoas possam entender algumas coisas e não pisar na bola e se verem aí depois com problemas relacionados a isso. Sim, doutor. No caso de casas de repouso, como que o idoso pode se internar na casa de repouso gratuita? Então vamos lembrar, Raquel, quando a gente fala de casa de repouso, muitas vezes em muitas cidades existem projetos públicos, projetos de políticas públicas que destinam vagas para essa entidade municipal. O que infelizmente acaba acontecendo muitas vezes, Raquel, é que nessa situação das pessoas procurarem essas vagas, pode acontecer de estar lotado e dizer assim, ó, não tem vaga para o idoso nessa instituição específica. E o poder público não ter essa vaga em nenhuma outra instituição. Pois bem, aqui tem um detalhe importante. O próprio Estatuto do Idoso, como a Constituição Federal, reservam essa situação para que o poder público se oferece essa situação da casa de repouso pública, né, para essa internação pública, nessas vagas públicas, e não tem mais vaga, a prefeitura vai ter que fazer o pagamento dessa situação. A prefeitura vai ter que custear abrigo em uma casa de repouso particular. É muito importante que a pessoa, quando vai fazer esse requerimento, ela tenha um relatório médico, fala a respeito do médico, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, para descrever a situação específica e a necessidade desse tratamento. Com base nisso, a justiça vai observar essa situação toda e é bem capaz que determine ao município que assuma esse papel numa entidade de longa permanência, ainda que seja particular, vai ter que pagar por essa vaga. E se o idoso quiser se internar sem o consentimento dos filhos, isso pode acontecer? Pode também, Raquel, não tem nenhum tipo de problema. Só que aí, a própria casa de repouso precisa, na verdade, tomar alguns cuidados. Primeiro, a questão que envolve a infraestrutura. Se tiver problemas com a estrutura necessária, essa situação vai poder recair sobre quem presta esse serviço e o Ministério Público pode chegar até a interditar essa casa. Ainda que assim não seja, vamos pensar que o lugar é bacana, é um lugar todo certinho, tudo correto, tem toda a infraestrutura, tem todos os serviços certos para poder propiciar o idoso. Todavia, eu, idoso, chego lá e digo assim, ó, para poder ficar nessa casa aqui, eu vou lá e dou o cartão da minha aposentadoria para esse dono da casa de repouso poder ir lá sacar meu benefício todo mês. Isso está certo? Não, está errado. A gente precisa lembrar que não se pode, por força de lei, que toda a aposentadoria do idoso seja destinado ao sustento dele numa casa de repouso. Se isso vem acontecer, pelo menos 30% do que o idoso ganha deve ser devolvido a ele,
para que ele tenha um mínimo de dignidade para poder comprar aquilo que ele tem interesse, para de repente comprar um alimento, comprar uma roupa, ou fazer frente ao pagamento de um remédio, alguma coisa nesse sentido. Se esses valores estiverem sendo integralmente recebidos e administrados pela casa de repouso, a gente pode ter um problema muito sério, até mesmo porque isso pode se configurar numa apropriação indevida de bens. E a partir daí, a gente pode ter um problema, muitas vezes, de ordem criminal, onde essas pessoas que agem dessa forma podem ser punidas com detenção de 6 meses até 3 anos, um pouquinho mais grave, dependendo daquilo que a gente estiver falando aqui, essa pena pode te atingir até 4 anos de reclusão. Então, a casa de repouso, ela também pode, de repente, recusar receber esse idoso? Sem nenhum tipo de problema. Se a casa de repouso observar que esse idoso não tem, por exemplo, condições financeiras de estar fazendo esse pagamento, se não é uma situação que está sendo fornecido pelo poder público, ele que está efetuando o pagamento, como acontece, por exemplo, numa situação de escola, tudo bem? Se aquela pessoa não tem condições, ela infelizmente não vai estudar aqui nesse lugar. Doutor, quais são os problemas que são enfrentados pelos idosos nos asilos e os que podem ser resolvidos na justiça? Olha, a gente tem basicamente, Raquel, 2 problemas muito graves, que é o que mais aparece aí. O primeiro é a questão que envolve a negligência no atendimento, né? Muitas vezes as pessoas esquecem os idosos nesses locais e o atendimento não é um atendimento adequado, né? Então, um exemplo clássico, vamos supor que a instituição aceita receber uma pessoa com uma saúde frágil, com dificuldade de locomoção, e esse paciente precisa de um atendimento especial, né? Precisa de um atendimento um pouquinho mais específico. E aí, quando chega lá, depois de um certo tempo, a família vai visitar, alguma coisa assim, percebe que aquele lugar, o quadro de saúde do paciente foi agravado, gerando responsabilidade tanto para a casa de repouso, quanto para a família que acabou abandonando o idoso nesse lugar. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E o ponto que a gente, muitas coisas vê, é a questão que envolve a alimentação e os medicamentos. Isso aqui é muito importante, Raquel, a gente está falando, até para quem está ouvindo a gente, poder, na verdade, se atentar a essa situação. Vamos supor que uma pessoa idosa, ela foi, na verdade, internada numa casa de repouso. E ela precise, por exemplo, de uma dieta especial, ela precisa daquela dieta integral, porque ela tem problemas de saúde, ela precisa de um medicamento de alto custo. Pois bem, se existe lá um médico que deu todas essas informações, colocou tudo isso num laudo, colocou tudo isso num relatório, é importante a gente lembrar que o poder público pode ser acionado para que seja responsável por fornecer a fralda geriátrica, tudo isso. Acontecer dessa pessoa idosa ter um plano de saúde. E aí como é que fica? O responsável para poder estar fornecendo tudo isso, através de um atendimento, muitas vezes de home care, é o próprio plano de saúde. Pois bem, muitas vezes isso não acontece. E aí as pessoas precisam procurar o judiciário. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu especificamente as regras que cabem tanto ao plano de saúde ou, na ausência do plano de saúde, ao gestor público, para poder providenciar tudo isso, sob pena de responsabilidade. Quem vai dizer o tratamento que tem que ser feito, os medicamentos que tem que ser colocados, é o médico responsável pela pessoa idosa. E muitas vezes isso passa batido também. Então, talvez esses são os 2 problemas mais graves que acontecem no dia a dia quando a gente fala de idosos e casas de repouso. Doutor, no caso de idosos que são abandonados nos asilos, nas casas de repousos, e tem não os bens que estão com ele no asilo, mas os bens que ficaram nas suas casas, né? Como é que isso pode ser corrigido? Como é que pode ser cuidado disso?
deixou sua casa, a família abandonou ele no asilo e a família tomou posse do que ele tem na casa. Então, Raquel, isso é uma situação que infelizmente acontece muito. A família pega o idoso, deposita o idoso num determinado lugar, meio para tirar ele de casa, e se apropria dos bens dele, né? Então começa a ficar com as coisas do idoso. O carro do idoso, fica com o apartamento do idoso, começa a viver lá, enquanto o idoso está colocado lá num canto abandonado. Essa situação, muitas vezes, o idoso, ele tem percepção de que isso está ocorrendo, porém ele não sabe o que ele tem que fazer para poder impedir que essa situação continue acontecendo. Vai ligar 190, vai contar o que está acontecendo, vai solicitar a presença de uma viatura. E com essa informação, ele vai poder, inclusive, isso vai poder chegar ao Ministério Público. Por que isso é importante, Raquel? Porque muitas vezes a gente não consegue, quando eu falo a gente, eu falo a sociedade como um todo, não consegue realizar a fiscalização desse problema. O Ministério Público, a própria Prefeitura Municipal, tem órgãos específicos para poder fazer essa fiscalização, mas muitas vezes não se consegue fazer, seja porque tem outros problemas para poder resolver, seja porque essas informações não chegam até eles para que isso possa ser tomado uma posição. Aí é importante, é onde entra o Ministério Público, sob pena de comprovadas as irregularidades, essa instituição vir a ser interditada pela Justiça e os representantes legais serem informados, né, especificamente, das responsabilidades civis e criminais sobre o assunto. Não dá para você pegar, tirar aquele idoso que durante muito tempo foi a pessoa que conquistou os bens, que na verdade resolveu muitas vezes o problema das famílias e depositá-lo em um lugar sem condições, abandonando-o lá, para que você possa usufruir daquilo que ele produziu. Isso, na verdade, pode ser responsabilizado tanto civil quanto criminalmente. Existe algum órgão que fiscaliza as casas de repouso? Sim. Além do Ministério Público, existe, na verdade, a própria municipalidade tem isso. Se refere à própria secretaria, tá, que acaba acontecendo. Seja a Secretaria da Promoção Social, seja, na verdade, a questão da própria Secretaria do Idoso. Algumas prefeituras tratam aí dessas questões relacionadas à secretaria em que envolva direito daquilo que as pessoas chamam de minorias, quando na verdade não é minoria, é uma grande maioria. Então, tudo isso gera essa fiscalização. O município tem, o Estado tem isso, a União tem isso, e o Ministério Público também é o encarregado de fazer essa fiscalização pelas regras do Estatuto do Idoso. A casa de recuperação, ela precisa ter requisitos de infraestrutura? Sim, não somente a casa de recuperação, como também a casa, né, no caso o asilo, que é destinado à questão dos idosos. A casa de recuperação geralmente eu falei casa de recuperação, de... mas eu vou corrigir, é casa de repouso, perdão. Tanto uma quanto outra tem requisitos, tudo bem? Existe uma resolução da Anvisa, é importante até dizer o número dessa resolução, é a resolução 502/2021, 502/2021, que fala sobre todos os requisitos de infraestrutura que precisam ser observados. Infelizmente, Raquel, a gente sabe que muitos desses lugares que funcionam como casas de repouso não foram construídas para isso, foram adaptadas, né? Então é aquela história assim, eu vou começar a cuidar de velhinho, aí hoje eu cuido de um, cuido de outro, quando eu vejo eu tenho um monte de velhinho dentro da minha casa e eu não tenho estrutura adequada para isso. Eu posso fazer essa ajuda para esses velhinhos? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque muitas vezes essa ajuda não está sendo gratuita, alguém está pagando por isso. Seja a família, seja o poder público, seja o próprio velhinho através da sua aposentadoria. E aí essa prestação de serviço, ela precisa ser de acordo com as regras legais da Anvisa, de acordo com as regras legais da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tudo isso precisa ser observado. Infelizmente, Raquel, às vezes as pessoas colocam um monte de velhinhos, por exemplo, num lugar que tem somente um banheiro. E aí como é que você vai dar banho nos velhinhos masculinos e femininos? Então, todas essas estruturas e regras precisam ser observadas. Caso contrário, esse serviço não pode ser prestado.
Se for prestado dessa forma, cabe à fiscalização essa possibilidade até mesmo de vir a fechar o estabelecimento, além dos diretores, os responsáveis, poderem vir a ser responsabilizados tanto de maneira civil quanto de maneira criminal. A situação é bem importante, Raquel. Essas casas não podem se transformar num depósito de pessoas, né? Essa situação não pode ser vivenciada dessa forma. Verdade, doutor. E é algo que nós precisamos cuidar mesmo, né? Porque, enfim, todos nós vamos chegar na velhice, não é verdade? Você tocou num ponto muito importante. Porque as pessoas esquecem exatamente isso, né? Todo mundo pensa que vai ficar eternamente jovem. Imagina o exemplo que você está dando quando você, por exemplo, tem lá o seu pai e a sua mãe idosa, e você já não aguenta mais ficar com ele dentro da sua casa pelos problemas que acabam tendo esses idosos, e você diz assim, eu vou colocá-los no asilo, e os seus filhos estão assistindo isso. Qual é o exemplo que você está dando para eles? Amanhã, eles vão poder fazer a mesma coisa com você. E muitas vezes, algumas pessoas ainda são preocupadas, né, em colocar numa casa de repouso que seja adequada. Mas muitos, na verdade, Raquel, infelizmente, simplesmente colocam num depósito de pessoas. E aí, essa situação fica extremamente complicada. Porque a gente lá na frente já está dando o exemplo do que vai acabar acontecendo com a gente lá na frente em relação aos nossos filhos. Então, as pessoas precisam pensar um pouquinho. Lembrar que as nossas atitudes, elas acabam sendo realmente um reflexo para aqueles que vêm depois. Verdade, com razão, doutor. Bem, chegamos aqui ao final do nosso programa. Quero agradecer, doutor Fabrício Pozzocco. Obrigada, doutor. Eu quem agradeço mais uma vez a oportunidade desse bate-papo, Raquel. Um abraço a você e a todos os nossos ouvintes. Muito obrigada a você que esteve nos acompanhando aqui na Nova FM. Essa entrevista está gravada no YouTube, @NovaCast. Você pode procurar lá no Ao Vivo. Você pode achar a entrevista e compartilhar com outras pessoas.